Você está ouvindo Usina Literária. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Usina Literária, nosso quadro em parceria com o Grupo Editorial Companhia das Letras. E nós recebemos um fabuloso livro da editora seguinte, que é Mulheres na Luta, 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade. Escrito por Martha Brin, ilustrado pela premiada Jenny Jordan, foi traduzido aqui do norueguês para o português por Kristin Lee Garrobo, uma equipe de mulheres fascinante que trouxeram essa obra para o Brasil. E hoje eu não estou sozinho, estou com Cíntia Novasco, ela que é psicóloga, pós-graduada em psicopedagogia e terapias cognitivas, dá aula em pós-graduação referente à violência doméstica e trabalha fortemente na área dos direitos humanos. Então ela, como mulher também, saberá me ajudar muito nessa questão do livro tão importante que fala de uma maneira incrível sobre feminismo. Obrigado, Cíntia, pela participação. Obrigada, Pedro, pelo convite. Quem vê parece que ela não é minha mulher. Quem ouve, né? Mas eu realmente achei interessante, eu não queria gravar sozinho. Tem quadros, tem livros que é tranquilo gravar sozinho, mas eu acho que um livro como esse, Mulheres na Luta, não seria estranho um homem falar sozinho sobre, eu não saberia opinar tanto. Acredito que é mais pela questão da mulher sentir. Algumas falas que traz ali no livro, tu percebe que não são coisas antigas, não são de 150, 130 anos atrás, mas que estão bem atuais. E que o homem não sente ou não percebe, né? E quanto mais tu te identifica, mais interessante fica a leitura. Exatamente, porque nós podemos apoiar a questão do feminismo e apoiar a luta das mulheres. Então acho que não é obrigatório, mas é um dever nosso. Dever. Exatamente. Que seja bem um apoiar. Dever. Mas nós não temos a propriedade de falar pelo sentido que nós não sentimos. Nós não estamos sentindo o preconceito, as dificuldades do dia a dia. Eu particularmente, classe média branco homem, eu sou um cara privilegiado ao extremo. Então nós não sentimos muita coisa que esse livro ele denuncia, e muitas coisas que ali tá na crítica de 100 anos atrás, 150, mas vamos dizer, de 100 anos atrás, ainda é muito atual. Sim. Isso nós vamos falar mais pra frente, né? E é a questão da empatia, você até se coloca no lugar, mas às vezes é muito comum os homens questionar se isso realmente está acontecendo, isso não é exagero por parte das mulheres. E o livro traz bem isso, não é exagero. E no dia a dia as mulheres sentem isso, que não é exagero, que acontece. Talvez não aconteça comigo, mas sempre acontece com alguém próximo, você sempre fica sabendo de histórias, você se comove com as situações, né? Você vivencia no dia a dia. Tem muitos casos, claro, infelizmente tem famílias que acabam se estruturando numa fórmula machista, mas tem muitos homens que têm um certo pensamento e após ter filhas, começam a mudar nitidamente pela questão de que daí ele vê a filha sofrendo muita coisa. Então, claro, infelizmente tem outras situações que é o contrário. A própria menina se molda naquele... vai de caso a caso. Mas eu achei muito interessante e foi uma publicação muito recente, porque o livro lançou na Noruega em 2018 e já foi publicado aqui esse ano, agora no início do ano. Nós recebemos, já nesse mês mesmo, no mês das mulheres, né? Não sei se... No mês passado, nós recebemos no mês passado, no mês das mulheres. Achei muito interessante a seguinte, encaminhar logo no mês das mulheres. Infelizmente não deu pra gravar, porque nós já estávamos gravando dos outros. E eu também não queria gravar sozinho, eu queria realmente estar com alguma... A temática do feminismo, né, ela tem sido muito buscada. No Brasil, este ano, principalmente, né, ela tem sido muito buscada. Se você for fazer uma pesquisa, tu vai observar que a maioria dos livros que o pessoal tá buscando ler são relacionados ao feminismo. E a questão aqui do feminismo... Vou pular um pouquinho já lá pra frente. Tá, depois a gente volta, vai. Depois a gente volta. Eu achei fantástico, porque assim, a questão de o que é o feminismo. E ali traz uma definição tão simples que eu fui obrigada, até compartilhando meus stories ali, porque eu achei tão simples e tão clara que quebra qualquer pessoa que queira denegrir o movimento feminista, né? Que ela fala ali, o objetivo do feminismo é o que o gênero de uma pessoa não restringe a sua liberdade. É isso, ele é simples. E é em cima disso que as mulheres estão querendo conquistar cada vez mais direitos. Precisam conquistar, tem muita coisa a ser conquistada ainda. Já teve
claramente já direitos conquistados, mas que ainda, nesses direitos ainda há dificuldades dentro deles. É muito interessante. A execução e o tu garantir eles é difícil. Tu tem toda uma política, aliás, tiveram que criar toda uma política dentro da assistência social, né, na questão da segurança pública, como temos delegacias especializadas. Teve que se criar toda uma política para realmente tentar garantir os direitos. E a nossa realidade é uma realidade, nós acabamos vivenciando situações que nos chocam, mas a nossa realidade comparada de outros países, ela é muito boa. Claro, certeza. Não é a ideal, tá longe de ser a ideal, mas tu começa a observar ali, nossa, tem países que tá muito, muito... retrocederam, Exatamente. Né? Exemplo... Talvez não retrocederam, porque eles não mudaram. Exatamente. Eles não mudaram essa questão dos direitos, mas que está muito retrógrado. Mas tem casos, por exemplo, como o Afeganistão, entre outros países ali, que eles retrocederam, infelizmente. Você vai ver fotos dos anos 70, as mulheres com bermudas. Usavam roupas, roupas que apareciam partes do corpo, mostravam o cabelo, né? E chega um determinado momento que elas têm que usar a burca, um véu na cabeça, esconder a maior parte do corpo. É onde a política, a questão da teocracia, ela não soube nivelar, né? Chegar a uma política saudável. Acabou, infelizmente, indo demais para a questão religiosa. Isso, infelizmente, prejudicou. Porque se você levar a sério tudo que está num livro religioso, você vai estar com políticas extremamente machistas baseadas 2.000, 3.000 anos atrás. Então até não tem lógica. Mas vamos lá pro início falar. O livro já começa, ele fala do século XIX, mas de início ele não dá uma data em específica. Mas já comentando da desigualdade e da submissão. Mulheres de alguns países indo para a Inglaterra, porque lá elas tentariam participar de um congresso. E tentariam ter voz. Uma convenção, Exatamente. Né? Então saiu uma espécie de comitiva dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já tinha essa questão da mulher e do homem terem voz, não tão iguais, mas elas já tinham voz lá. E essa comitiva, ou comissão, que foi até a Inglaterra, foram para fazer o mesmo movimento. E chegando lá, as mulheres foram barradas, elas não foram ouvidas, elas até ficaram no mesmo espaço, mas tinha uma cortina separando, então elas não podiam participar dessa situação, dessa discussão, das discussões. O que já foi muito interessante ter a comitiva, né? Sim. Dos Estados Unidos até a Inglaterra tentando participar. Sim. Isso já foi incrível. E logo depois dessa introdução, que ela é bem breve, o livro ele consegue dividir bem brevemente, mas isso nós falamos na questão dos capítulos, e ele daí já vai pela questão... Aí ele já vai para o século XIX pela questão dos escravos. Uma escrava que conseguiu fugir e ela lutou para libertar outros escravos. Ela chegou aí num estado onde era livre. Ela nos Estados Unidos, que tinha aquela divisão, né? Que alguns estados ainda mantinham escravos, pessoas escravas, né, negros escravos. E em outros estados não, já existia a questão da... Alforria. Né? A questão da liberdade. Ela foi para a Flórida, ela viu que lá, né, ela era livre, ela achou incrível, mas ela quis voltar para o seu estado, que eu agora não me recordo, mas ela quis voltar para tentar libertar os outros escravos. Isso foi muito interessante. Olha a movimentação, ela podia ter ficado lá, vivendo livre, aproveitando que aquele estado proporcionava isso para ela, e não, ela resolveu voltar, ela tinha aquela, vamos dizer, uma alma guerreira, Exatamente. Né? Que fez ela voltar e lutar por aqueles que estavam lá. Mas a gente entra numa questão também, que o livro vai trazer em outros momentos, que tem questões extremas. Sim. Por mais que você esteja lá lutando, pensando em beneficiar outras mulheres, e nessa questão não só mulheres, mas outros escravos, tanto homens quanto mulheres, se chegasse no meio do caminho, alguém quisesse desertar, não podia, porque se ele voltasse, ele ia comentar algo com alguém e iriam atrás deles, principalmente dela, que já tinha a cabeça a prêmio, né? Então não, se você vai voltar, você não pode voltar, ou você continua ou você morre. E obviamente, como escrava, ela sofreu demais, vários traumas, ela ficou apagada já por uns dias depois de levar uma pedrada na cabeça, e mostra muitas coisas. Mas depois já pula para a Guerra Civil Americana, onde os estados sulistas não concordavam com a questão da emancipação e outras diversas divergências que estavam tendo com os confederados. E ali mostra depois os estados que libertaram os escravos como
com os... Primeiro que já tem um preconceito, algumas pessoas já tinham preconceito com ex-escravos. Até porque mesmo depois, beleza, não eram mais escravos, a população ainda era preconceituosa, e esse preconceito permanece até hoje. Sim. Então imagina naquela época, o homem branco que estava num estado de escravidão livre não quer dizer que ele gostasse do negro. Ao contrário, muitas vezes tratava mal ainda, ele não concordava com tal política. E muitos estados liberaram pela questão política e nem por realmente apoiar a causa, infelizmente. Então você via ali que ainda, além de ter o preconceito com ex-escravos, a escrava negra sofria mais ainda que o ex-escravo negro, sabe? Eu achei isso muito interessante, porque tu não se toca nisso. Ah, tá, os escravos foram libertos, não existe mais escravidão no país todo, ok. Mas um negro, homem, teve direito a voto antes do que a mulher. Exatamente. Teve direito a voz antes do que a mulher. Então quer dizer, não, teve a libertar todos os escravos, porém, aquelas são mulheres. Então essas mulheres continuam tendo alguns direitos negados. Quando eu me dei conta a gente não se dá conta. Quando eu me dei conta disso no livro, eu fiquei muito surpresa comigo mesmo. Quando nós comentamos dessas questões, de escravidão, entre outros, nós sempre falamos do macro. Sim. Nós falamos de uma visão geral, olha só, eles se libertaram da escravidão. Tá, mas os pormenores, o micro ali, como é que foi a questão de escravidão, como é que foi depois, o preconceito que eles sofriam, como é que foi a diferença do escravo homem, do escravo mulher. Então, são pequenos detalhes e que em capítulos pequenos, sim, elas breves, foram entrando. são capítulos bem breves. Até nós já vamos agora puxar a questão desses capítulos. Infelizmente não vamos poder contar cada historinha. Sim. Até porque estragaria a leitura, né? Nós usamos esse como exemplo, mas passa por histórias de lutas incríveis, pessoas do Oriente Médio, da Europa, dos Estados Unidos. E a ilustradora Jenny Jordan traz ali nesses capítulos, cada capítulo tem uma cor diferente, né? A pegada da ilustração ela é a mesma, mas cada capítulo tem uma cor diferente, e isso ficou muito lindo, deixou o livro mais lindo. Então, por exemplo, como você falou ali do Oriente Médio, o Oriente Médio, ele tem aquele fundo amarelo. A questão da escravidão, a primeira história ali que fala da questão da liberdade dos escravos, é azul. Tem um momento que ele vai falar ali da questão da igualdade no emprego, os direitos trabalhistas para a mulher, porque, né, a gente sabe que a mulher... isso que é interessante, isso foi há 100 anos atrás, mas até hoje tem mulheres que recebem menos que homens, porém fazem o mesmo serviço, se não mais. Né? Então tudo isso já existia naquela época. Esse capítulo, o fundo já é vermelho e vai mudando as cores. Chega no momento, tem um capítulo que fala da questão de relacionamentos homoafetivos e o capítulo ele é colorido, ficou lindo. Essa questão da ilustração, que é uma ilustração leve, é uma ilustração que tem uma pegada simples, mas bem cativante. Eu acho ela uma ilustração explicativa, um cartoon explicativo. Sim, aquele cartoonzinho clássico, gostoso, que ele consegue transformar. Ela teve uma ideia, é nítido ali a cartoonização de alguém tendo uma ideia. Então, além do texto, do capítulo ser breve, o cartoon, o traço, ele já te passa muita informação. Ele representa muitas coisas, ele demonstra sentimentos, ele demonstra aquela... Nossa, elas realmente estão engajadas, tu olha a feição, né? Isso demonstra muito. E combina muito com as cores, ficou muito bom. What do you think of Brazil so far? And is this your first time here? Yes, it is my first time in Southern America and in Brazil, and it's been very exciting. Of course, to me everything is exotic and very big. I mean, the whole of Oslo, my home city, can fit into a few of your buildings in São Paulo. So it's very exciting, and I met so many interesting people. And how and when was your first contact with feminism? Oh wow! I've actually written a book in Norway called Born Feminist. So I do think I got this through the mother's milk, so to speak. My mother was part of the women's liberation movement in the 70s, and she fought for nurseries for kids, for the abortion law that we have in Norway. And this has always been, I've always been interested in equality. A linha de tempo eu gostei bastante, como foi trabalhada a linha do tempo das histórias, a divisão de tempo, mas tem uma página em específico que é a direito ao voto, que eu achei muito legal como
eles trabalharam o direito ao voto de cada país, sabe? Qual foi o primeiro país a libertar o voto? Então é como se fosse uma... Isso não vai ser um spoiler, entre aspas, Sim. é uma explicação. É uma fila de urna, né? A fila da urna do voto, e cada pessoa é uma mulher segurando a placa de quando foi liberado o voto no seu país. E é muito, muito legal, porque se tu for observar, Nova Zelândia foi lá em 1893. E aí vai indo, Austrália, 1902, passa por Finlândia, Noruega, vai passando por diversos países. Uns que tu acha até que já... Nossa, o Brasil foi antes do que esse país. E a gente já acha que o Brasil foi tarde. Exatamente. Né? E você chega lá no final, vê que tem um país que foi em 2015, quer dizer... Qual que foi? 4 anos. A Arábia Saudita. Arábia Saudita. Há 4 anos atrás. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Sabe, né? nós temos uma visão, né? Pô, Suíça. E olha como é que essa questão da gente falar do preconceito e tudo mais, até a visão que nós temos, assim, dos outros países, principalmente do Oriente Médio, porque a gente já tem um realmente, essa palavra, né? Um pré-conceito daquilo que a gente vê em termos midiáticos. E a questão que você falou ali de alguns países do Oriente Médio que tinham as mulheres podiam usar algumas roupas e depois teve essa questão de não, tem que ficar com o máximo do corpo coberto. Afeganistão, por exemplo, o voto foi para a mulher, permitido o voto feminino, foi em 1964. Então foi muito, muito antes da Suíça. E a gente pensar em Afeganistão, a gente já tem Hoje em dia, né? Como alterou essa imagem. Por isso que é importante a gente seguir o Gachakra no Twitter pra entender melhor sobre o Oriente. Manda um beijo pra ele, por favor. Tem uma questão muito interessante, que você citou o extremismo um pouco no início do programa, e eu achei muito legal porque até dá pra brincar uma analogia com Martin Luther King e Malcolm X, que tinham queriam a ideia da igualdade, mas um era mais radical que o outro. Sim. O Malcolm X muito mais radical da supremacia negra e tal. E ali nós temos a questão Na parte socialista? E aí tem as sufragistas, a parte falando delas, me lembrou muito a questão do Martin Luther King e Malcolm X, justamente por isso, porque tinham as duas principais, começaram a trabalhar juntos. Deixa eu ver o nome delas, pra quem quiser pesquisar. É a Millicent Fawcett, que nasceu em 1847, morreu em 1929, e a Emmeline Pankhurst, que nasceu em 1858 e morreu em 1928. E foram duas mulheres que lutaram muito, duas sufragistas que lutaram pela questão do voto, pelo trabalho. E elas começaram junto, entretanto, o método, né, de revolta, de luta, eram diferentes. Então, a Emmeline era mais radical, então ela saiu do grupo e teve o seu, botava fogo em casas, entre outras coisas, e entrou uma discussão bem interessante entre a gente, que foi justamente, nós falamos, foi mais pesado, mas foi necessário. Sim. Foi importante, historicamente. É aquela questão, né, nós estamos aqui falando, e nós não estamos sendo ouvidas. O que a gente vai fazer para mudar essa situação? Então é onde houve essa divergência, e aí começou, não, nós temos que fazer algo, eles têm que nos ver, se não estão nos ouvindo, eles vão nos ver. E elas tiveram uma tática muito interessante, porque elas buscavam locais onde a maior concentração eram homens. Sim. Porque elas não eram ouvidas por homens. Então, claro, também tinha questão de mulheres, mas elas queriam ter espaço entre os homens, mostrar que elas também podem votar. Uma conquista dessas mulheres são conquistas de todas. Então, elas tinham métodos diferentes, tinham suas divergências. Uma era mais diplomata do que a outra era mais radical, né? Questão de atirar fogo. Mas foram lutas necessárias, foram importantes. Elas tinham cuidado, por mais que seja extremo, como nós já comentamos, né? Mas elas tinham cuidado de não era qualquer local que elas iriam colocar fogo. Elas pensavam o local e se não tinha alguém lá dentro, porque a ideia não era machucar alguém, mas era realmente chamar a atenção. É ser vistas e ouvidas, né? É importante. Então, são duas mulheres que tiveram importância incrível para esse fato. Sufragistas é um filme que nós vimos assistir, né? Todo mundo elogiou, nós não vimos ainda. Mas que tem uma importância histórica, é importante saber a sua luta para podermos criticar. E tem a questão do resumo, como foi muito bem trabalhado os resumos, porque não foi um resumo vazio, um resumo sem conteúdo. É resumo com muito conteúdo. Na verdade, elas referenciaram todo o livro, né? São histórias curtas, são algumas histórias curtas, porém tinha informações de quem é, de que época era, tem o nome da pessoa, como você também comentou ali,
quando nasceu, quando morreu, e um breve relato da luta delas. É muito rico. Apesar de ter sido... Claro, você consegue pegar livros de, sei lá, 200, 300 páginas só sobre aquele assunto. Com certeza. Mas reunir esses assuntos aqui, reunir 150 anos de história, de luta, claro que ficou algumas lutas para trás, mas reunir essas histórias aqui com o conteúdo que elas colocaram ficou muito interessante, ficou uma leitura leve, uma leitura de fácil acesso, que até a maneira como elas utilizaram as palavras, qualquer idade consegue ler e entender. Ele foi muito bem trabalhado essa questão do resumo, justamente porque ele foi pautado, pontuado como as informações principais a ser passadas. Nós precisamos passar essa informação sobre essa história. Então, foi muito bem dividido e eu achei uma sintonia muito interessante, como elas conseguem passar a informação, os momentos principais da luta e também sendo... Já emendando aqui a questão das críticas, elas conseguem mostrar muito bem essa separação e ali no final, de maneira sutil, mas nítida, tanto a escritora quanto a cartunista deixarem as suas críticas. O resumo, ele é todo feito em questão histórica. Aqui tá os dados, aqui tá os fatos, aconteceu assim, claro, de uma forma mais leve, justamente para ser resumido. Entretanto, nessa divisão muito bem construída para serem capítulos breves, até porque são temas pesados, sim, né? Você consegue nitidamente ver uma pitada sutil da crítica tanto da escritora quanto da ilustradora. Isso é muito bacana. Muito legal, ficou harmonioso com o livro. Exato, perfeito, harmonioso. Elas conseguiram... Eu acho que é um livro muito bem dosado. Os capítulos foram muito bem dosados na questão da informação, em como aplicar a informação, de como apresentar a questão do cartoon, como fazer, juntando ao texto e ao mesmo tempo conseguir passar a ideia das autoras. A ilustração traz bem isso também, dessa questão de... Tu consegue ver os sentimentos, tu consegue entender a mudança de pensamento dos personagens ali, porque no momento, só um toque, só uma posição diferente da sobrancelha, tu já percebe que ela saiu daquele modo mais passivo, apesar de ser ativo, a questão de você querer buscar a voz, e já passou para aquela questão mais extrema. E aí isso elas conseguiram mostrar, e como isso também fica pesado, né? A ilustração é um cartoon muito gostoso, muito bom, muito bem feito pela Jeanne Jordan, mas que ele não serve só para ilustrar, ele serve para intensificar, porque o cartoon ele consegue passar a trama, ele está conseguindo passar a ideia do que o texto, do que o conteúdo precisa passar, ele reforça isso, ele não está só ilustrando. Então isso eu achei A ilustração conversou com o texto de maneira formidável. Foi, não, exatamente isso. O que eu achei muito interessante foi que quando eu postei, só postei a capa, né? Quando eu postei a capa nos meus stories que eu estava lendo esse livro, recebi muitas respostas de mulheres de várias idades interessadas, ou que já sabem, já ouviram falar sobre esse livro, né? E que têm interesse de começar a ler. E é uma leitura rápida. São vários capítulos, mas é uma leitura rápida porque tu te permite entrar naquilo dali e ir acompanhando. Tem capítulos que tem 2, 3 páginas, mas tem capítulos que tem 6, 7 páginas, mas é tão gostoso a leitura, ela é tão simples que tu consegue se deixar levar tranquilamente. Eu postei também, eu tava lendo na tua casa, postei nos stories e logo em seguida mulheres também de diversas idades me respondendo ou mandando coração, perguntando mais informações sobre o livro. Então, como gera interesse, né? E bem como tu falou lá no início, como é uma pauta sendo procurada. É, bem procurada. Até porque tu pode olhar há 100 anos atrás, estavam tendo uma luta tal, mas são lutas ainda atuais. Como já comentamos, aqui a mulher já tem direito ao voto, mas tem países que não. Então, para aquele país é uma luta atual. E que muitas pessoas que participam dessa questão do feminismo, elas estão atentas, elas estão buscando informações. Um local, um país, né, ou estado, porque tem algumas questões que são estaduais, né? Quando as mulheres conseguem conquistar algo lá, opa, o que a gente pode fazer para conquistar isso aqui também? Então, mesmo sendo lutas durante 150 anos, elas continuam sendo atuais. Acho muito bom a exemplificação do feminismo
bem como você comentou lá no início, ele é breve, simples, mas muito explicativo, justamente porque por diversos motivos, diversos problemas, há uma má interpretação do que é feito, tanto por determinada mídia ou por pessoas que utilizam de má fé Isso. do movimento e Aham. acabam... Outras que degrinem, né? Eu não Exatamente. faço parte desse movimento, sou contra ele, mas nem sabe o que movimento é esse, Uhum. qual é o objetivo desse movimento, e já estão denegrindo, ou porque escutam falar, ou porque aprenderam assim. Então isso enfraquece, infelizmente. E também o radicalismo, tem atitudes de grupos feministas que não representam o feminismo, sabe? Exatamente. Que não, aquilo ali não é, porque e realmente qualquer pessoa vai ver algo extremo, não é um extremo como botar o fogo ali, Sim, sim. são atitudes... Que desrespeita o outro. É, No meu pensamento, né? Quando eu observo assim, nossa, é uma luta bonita, é uma luta Incrível. interessante, é uma luta que tu tem gosto de estar divulgando. Aí chega um momento que tu passa a desrespeitar o outro ou o outro gênero. Peraí, tu estás querendo que você tenha o mesmo direito que aquele gênero. Então você tem o direito de ser respeitada, ele também tem o direito de ser respeitado. E esse momento, pra mim, é o que marca bem aquilo que o livro traz do que é o real objetivo do feminismo muito bom. e do que as pessoas acabam deturbando atualmente. Achei incrível como mostrou de uma forma muito tranquila. Mas já finalizando, vamos só comentar da questão bibliográfica. Porque ele foi muito bem trabalhado, a bibliografia, ela é rica. Sim, bem embasado. O texto, exatamente, muito bem embasado. Então depois ele mostra todas as informações, diversos livros, bem como você falou. Tem livros enormes para trabalhar determinado capítulo. E aquilo ali deixou muito exposto, porque é uma bibliografia enorme. E no final ali traz, até vou pegar o nome da autora aqui, que fala da questão das mulheres, das lutas brasileiras, Sim. né? Que a gente estava até discutindo no começo se era um pós-fácil, se era um capítulo extra, o que seria, né? Algo agregado de muito valor. Então a Bárbara Castro, ela traz ali algumas páginas finais falando brasileiras na luta. Então começa desde 1770 e traz até para questões de 2019, né? Ali cita Maria da Penha, que é muito conhecida, né? A questão da violência doméstica. Ela vai citar as políticas de atendimento às mulheres, cita a questão também do direito ao voto. Então ela faz um breve relato do que são as brasileiras nessa luta. O que eu achei muito gostoso, porque ali as autoras, elas estavam retratando as principais lutas, ou pelo menos na visão delas, né, as principais lutas do mundo. E aquele finalzinho ali, como esse livro foi lançado no Brasil, traz também algumas falas sobre as brasileiras na luta. Eu achei muito incrível esse capítulo. A edição brasileira tá muito bonita, tá linda, muito bem linda. trabalhada. Toda a parte gráfica, a parte editorial, né? A capa tá linda. Mas eu gostei justamente disso, de como tanto a tradução que foi feita também por uma mulher, é a Bárbara Castro? Bárbara Castro. Conseguiu finalizar com esse No mesmo tom do livro, claro, não tem é texto corrido, não tem ilustrações, mas ela conseguiu utilizar do mesmo tom. Ela fez aquele resumo, mas um resumo rico em conteúdo e tem as referências bibliográficas para quem quiser pesquisar mais sobre. Mas exatamente isso, foi tão rico e tão tranquilo, porque você já emendou a leitura do livro já com ilustrações, mas você emenda naquele texto justamente por ser questão de luta das mulheres brasileiras. E aí ele conseguiu botar um nicho, sabe? Um nicho no sentido... Ele conseguiu pegar a nossa região. Sim. Ele pegou o geral, que é o livro, trabalhando o mundo Histórias inteiro. que a gente... Eu, particularmente, eu não conhecia a história da questão dos métodos contraceptivos. E aí teve uma parte ali do livro que fala isso, que era uma mulher querendo trazer essa questão, porque eram aquelas mulheres tendo vários filhos. Uma teve 18 filhos, outra teve 15 filhos, que era uma realidade de, 50 anos atrás para nós, né? Então é recente, é uma realidade ainda recente. E ela foi condenada por trazer essas questões, condenada pela sociedade por trazer essas questões de métodos contraceptivos. Eu conheci nesse livro, o que eu achei fantástico. Outra questão foi a da adoção, dar o filho, porque tinha uma mulher que estava tendo já outros filhos e ela estava dependente química
tava na Isso. rua e ela não queria aquela vida para os filhos e tinha um casal Querendo adotar. E foi o primeiro caso onde o Tribunal de Justiça aprovou ela dar o filho para adoção, porque tinha muitas mulheres que tinham vários filhos, esses filhos também ficavam na rua. Acabava gerando um maior problema social, né? Só aumentava o problema social, não era resolvido aqui dali. E tinha casais que não conseguiam ter filhos. Então foi uma coisa simples, mas foi um momento muito marcante. Como nós falamos da bibliografia, para finalizar, como é um livro que ele é muito tranquilo a leitura, não qualquer, mas para diversas idades. Sim. Ele é muito uma criança com determinada idade, ela vai entender, vai pegar muito da história. Até me lembrou muito das historinhas que a revista Recreio trazia. Ah, legal. E maneira didática, né? Tem uma didática sim, bacana. Incrível a didática. É um livro que ele é... Bom, tu pega o livro e tu acha... lembra HQs, né? Assim, Sim. pela grossura e tal. Aí tu vai lendo... Ai, já acabou. É muito rápido. Então ele poderia ser um pouquinho mais grosso. Fica a crítica. E... O ponto positivo e o ponto negativo. Aham. O negativo é que poderia ser mais grosso. Podia ter assim. mais, né? Poderia ter mais páginas. Tem que fazer um 2. É, um volume 2 aí. E se um adulto lê, ele consegue aprender demais com aquilo Sim, ali. consegue. É uma leitura muito bacana, te enriquece, a questão bibliográfica é demais para uma pesquisa. Se alguém está fazendo um trabalho acadêmico, de graduação, é muito... incrível essa bibliografia para ter um embasamento do que pesquisar. Exatamente. Então fica a dica, se você está fazendo algum trabalho acadêmico na questão do feminismo, a luta para a mulher, vale a pena você ler o livro, obviamente. Nós vamos deixar o link da Amazon aqui, do livro da Amazon, aqui no post. Mas vale a pena pegar essa bibliografia e pesquisar, trabalhar vai te enriquecer, vai te trazer ótimos materiais. Mas justamente por ser várias idades que podem ler, que é interessante ler, é um livro que deveria ter nas escolas, seria muito bacana. Entrar no acervo, né? Porque ele não é... E a gente tem que quebrar essa ideia que seria um livro ofensivo ou doutrinação. Doutrinação comunista. Não é, ele é um livro informativo. Ele está trazendo histórias reais. Ele não está incentivando algo, ele está mostrando como foi difícil conquistar determinados direitos que a gente acaba não fazendo valer a pena. Ou não ajudando a garantir esses direitos. É muito interessante essa. A gente brincou ali com a doutrinação. Isso é tudo mimimi. Que é muito engraçado porque muitas pessoas que usam esse argumento, elas comparam com os Estados Unidos, com países de primeiro mundo. Eles querem o tempo inteiro se comparar, Sim, querem ser. E essas leituras são obrigatórias lá. Porque tem matérias que é necessário o debate. Então é obrigatório essas leituras porque o público escolar precisa ter esses debates. Esse senso crítico, Até né? porque lá filosofia, sociologia, essa parte, principalmente de narrativa, ela é obrigatória para você fazer uma graduação. Então é muito engraçado que muitas das pessoas que usam esse argumento, dizendo que esses livros seria uma doutrinação, é mimimi, ou é desnecessário, querem que o país seja igual a X país de primeiro mundo, mas eles são primeiro mundo justamente porque eles há anos... esse tipo de movimento. Exatamente, há anos vem trabalhado isso desde criança. Então a pessoa se forma, ela já é obrigada a ter uma noção filosófica e sociológica muito importante para conseguir graduação, e o senso crítico já é diferente. Então não tem como ser primeiro mundo sem ter esse debate. Então é incrível esse livro, muito importante, uma coisa muito rápida, porque como eu falei, o livro é de 2018 lá na Noruega, a editora aqui, seguinte né? já trouxe. Então achei uma Gente, ação... a editora é Seguinte mesmo, tá? O nome. É, Seguinte, do grupo editorial Companhia das Letras, mas a editora é Seguinte. Então eu achei incrível eles trazerem esse livro. Mas enfim, Era quadro... 15 minutos, 15 né, amor? minutos, né? Obviamente não vai ser 40 minutos o programa, porque vai ter a magia da edição, mas nós estamos aqui em 40 minutos de gravação. 40 não, porque deu errado uma parte. Estamos a mais já. 50 minutos gravando aqui. Mas é isso, meus amigos. Agradecer a Cintia pela participação. Obrigada também. Espero ser convidada para próximas. Com certeza. Eu sei que é difícil, é distante. O ambiente de gravação é muito distante. Mas espero que vocês tenham gostado. Foi um livro fascinante, muito gostoso de ler. Uma recomendação.
Nós recomendamos muito essa leitura, então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você curtiu esse programa, por favor, compartilhe, comente o que achou, o que quer ver nos próximos. Se tem um livro que você gostaria de ouvir nós comentando sobre, mas é muito importante essa divulgação, esse boca a boca é incrível. Se você gostou, recomende o podcast para seus amigos, porque é muito importante para nós. Não é fácil produzir podcast, não é fácil editar, cuidar desse material. Nós estamos lançando semanalmente episódios e são feitos para vocês, que nós gostamos realmente, nós adoramos produzir esses materiais. Então toda colaboração para divulgação é muito importante. Beleza, então? Eu sou Pedro Gonçalves, estive aqui com Cíntia Novasco. Um forte abraço, um beijo e até o próximo podcast.